Tudo bem, mas assim, agora a gente entra numa discussão até um tanto mais pesada, né? Porque essas pessoas dariam dinheiro para quem? Segundo o IBGE, 51,8% da população do país é feminina e 56,1% se declaram pretos ou pardos. Mas, apesar de serem maioria, esses grupos, mulheres e negros, enfrentam uma baixa representatividade na política. E é justamente para tentar diminuir essas desigualdades que as cotas eleitorais foram criadas. No caso das mulheres, cotas, né? Pela lei, pelo menos 30% do fundo eleitoral tem que ser repassado para a candidatura de mulheres e negros também, mas aí a gente tem uma diferenciação mínima em relação às mulheres. No entanto, poucas siglas conseguiram, de fato, cumprir essas cotas no ano passado. Caso essa PEC seja aprovada, as legendas que desrespeitaram essa distribuição de recursos não seriam punidas? E aí a minha pergunta vem justamente desse modus operandi de colocar as mesmas pessoas no poder sempre, tanto Lênio quanto Poit. A gente não consegue ter diversidade na nossa representação no Congresso Nacional, porque é o seguinte, o tempo de TV e o dinheiro não vai para essas pessoas que não são os caciques. Muitas vezes você fala, vou colocar a mulher lá e não te dou dinheiro para fazer a campanha, não te dou tempo de TV. Perdoar partidos por não cumprirem essas cotas ou descumprirem reforça a discriminação contra minorias na política. Dessa vez eu começo com o Lênio, né? Acho que eu comecei antes, mas... Não, Poit, então. Tá bom. Lu, eu acho que isso não vai ajudar em nada a melhorar a representatividade. As cotas já não funcionam na política brasileira. Não é dar anistia agora porque não cumpriram as cotas, eles já não cumprem, gente. Já não cumprem. Então, por isso que eles querem anistiar. E mesmo que tivesse cota, eles dão um jeito de cumprir a cota de uma maneira disfarçada. O que a gente precisa é de conscientização, o que a gente precisa é de pessoas que vão para a política com espírito público, espírito coletivo. Vou ter que dar o meu exemplo próprio, que lutei como candidato ao governo depois nas outras eleições, para a gente ter mais mulher na chapa. Para a gente atrair, a gente fez eventos, trouxe mulheres inspiradoras para palestrar, rodamos o estado inteiro e tivemos quase metade de mulher concorrendo. E não era pela cota. Começando pela minha candidata vice lá atrás, a Doris, aqui eu mando um abração a Doris, Lu, que veio de Curvelo, Minas Gerais, veio para São Paulo, mulher preta, vive com a parceira dela há muito tempo, gigante. E foi lá porque ela conquistou esse espaço e porque a gente abriu esse espaço também. Não é porque tinha cota, gente. Sabe o que acontece com as cotas, Lu? Tá aqui, ó. 2020, peguei os dados de 2020, gente. 173 mil mulheres foram candidatas. 6.372 mulheres tiveram 0 voto. Pô, mas peraí, mas nem ela votou nela. 500 mulheres dessas 6.372 receberam dinheiro. Até 877 mil reais, Lênio, do fundo. Mas espera lá, mas para onde foi esse dinheiro? Essas são as chamadas candidaturas laranjas. O que é isso? Só para cumprir a cota? Para desviar dinheiro de fundo partidário para algum cacique que ela doava da conta dela? Nem ela votou nela. Isso é um absurdo, é um desrespeito com as mulheres, um desrespeito com as minorias, um desrespeito com a população brasileira. Então a gente precisa de políticos que dê exemplo na prática, sem precisar de uma cota que não funciona hoje, porque nem ele respeita. Usa as minorias para cumprir tabela, tem aquela expressão para inglês ver, nem eles votam neles mesmo, pega o dinheiro do fundo que vai para a conta, e alguns que não têm essa cara de pau de usar as minorias como laranja, ainda vão pedir anistia porque não cumpriram a cota. É brincadeira, Lu. Não funcionam porque a gente não tem punição. Aliás, onde não tem punição não funciona nada, né? Exatamente se repete a mesma história, a gente vive em ciclo. Só complementando, Lu, desculpa. Se eu pudesse debater com você, a gente já estava aqui batendo boca. Não, mas o debate é bom. Eu escutei, não sei se foi o doutor Zé Eduardo Cardoso ou ontem, foi falado aqui, que a melhor forma de prevenir, de combater um crime
é punindo, mas também prevenindo, né? Conscientizando. E é disso que a gente precisa mais na política brasileira. Muito bem. A pergunta, Lênio, é perdoar partidos que não cumpriram cotas reforça a discriminação contra minorias na política? Olha, punir o furto não diminui o furto, mas também, de algum modo, avisa os outros que não devem furtar, né? Tem o papel da lei, o papel da interdição. A modernidade se instaurou em cima da civilização ou barbárie. E a lei é que faz com que você não caia na barbárie. Então, por exemplo, eu não uso celular no trânsito desde o momento em que foi proibido, eu confesso, antes eu usava, e eu fui a lei que me interditou. Querem ver uma lei que funciona no Brasil, que ajudou a diminuir homicídios, que é a Lei Maria da Penha. Eu fui promotor, procurador, enfim, 29 anos, e sei do papel da lei e sei também as que não pegam. O Brasil tem as leis que pegam e as leis que não pegam. Agora, tem que se dar o exemplo. Esse caso, por exemplo, aqui do conjunto eleitoral, dinheiro, cotas de mulheres e negros, que não é cumprido e, aliás, fraudado, cada fraude dessa tem que ser punida com muito rigor para servir de exemplo. Por quê? Porque o Brasil, a Constituição diz, o Brasil é uma república que quis erradicar a pobreza, fazer justiça social, diminuir desigualdades regionais, etc. No fundo, a Constituição diz, esta Constituição visa desigualar a desigualação. Então, eu preciso, de algum modo, que os partidos ponham mulheres, eu tenho que obrigar os partidos. Eu preciso que os negros... Eu preciso obrigar o Estado. Então, isso é o papel do Estado ordenando aquilo que sozinho o país não faz e não fez. E a gente sabe, olhando para trás, que não fez e, portanto, para isso. Agora, a lei tem que ser dado como simbolicamente o grande exemplo. Agora, se o próprio parlamento, em causa própria, anistiar-se, isto será como um médico que, em praça pública, diga que antibióticos são uma fraude. E todos não tomarão mais antibióticos. Eu tenho que falar com vocês têm 2 minutos, mas é vergonhoso para o parlamento, para o Brasil, porque a gente teve aí um esforço do Estado brasileiro, sim, de que houvesse 30% de cotas para mulheres. Isso já faz algum tempo, e já faz algum tempo que é burlado com candidaturas laranjas, como apresentou o Vinícius Poit. O parlamento se organiza de novo e fala, vocês precisam dividir proporcionalmente o tempo de TV e o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro público, o dinheiro nosso, o dinheiro meu, seu, que deveria financiar também candidaturas de mulheres e de negros. E muitas pessoas, o que a gente viu na última eleição, de candidata negra reclamando, candidata mulher reclamando que ainda não tinha conseguido o dinheiro para fazer campanha já no finalzinho, é vergonhoso. E mais vergonhoso ainda, eu não sei se vocês, o que poderia ser feito, essa é a minha pergunta, é que agora se estabeleça, se aprove uma anistia de quem descumpriu tudo isso e nós saímos de 6 para meia dúzia. É muita cara de pau dessa turma, Lu. É muita cara de pau. Vou remeter, já que a gente está falando de política, quem não lembra dos velhos bordões, né? Peroba neles. Não tem óleo de peroba aqui nele. Pelo amor de Deus, gente. A Lu colocou o dado aqui, Lu, me corrige se eu falar errado, 51,6% dos brasileiros são mulheres. 51,6%, mais da metade, ponto. No parlamento, quando eu entrei como deputado federal, 15%. 15%. Ou seja, não adianta botar as cotas, como o Lênio falou, se não funciona, ninguém respeita. Então, eu falo o seguinte, viu, Lênio, Luciana, todo mundo que está acompanhando a gente aqui na CNN, quando eu pensava
né, o cidadão tem que se envolver com política de alguma forma, gente. Já dizia o Platão de novo aqui. O preço que você vai pagar por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Qual que é a melhor reforma, a principal reforma que tem que fazer nesse país, me perguntavam, né, em debates, em questionamentos. É a reforma política. Tributária é importante, previdenciária, trabalhista, reforma política. Porque são eles que votam as leis que mudam a própria vida deles e as nossas. Eles não vão abrir mão de fundão. Então como é que vai resolver, Poit? Reforma política na urna, entendeu? Reforma política pedindo gente diferente, gente nova. Conscientização para pesquisarmos quem vai nos representar. Porque senão a gente vai ficar na mão da mesma turma de sempre, que só vai retroalimentar o sistema para se manter no poder. E aí vai ficar de fora as mulheres, negros, indígenas, todas as pessoas de bem que querem estar lá também. Independente da raça, credo, religião, sabe? Não vão chegar lá se a gente não mudar o sistema político brasileiro. Antes de passar a palavra para o Lênio, tem uma expressão que eu gosto muito, vocês podem utilizar, maioria minorizada, é do professor Richard Santos, porque são maiorias, só que no final são sempre minorizadas nas esferas de poder. Vai, Lênio. E essas minorias, e essas maiorias minorizadas, Lu, elas caem num problema, há um termo do meu dicionário, senso em comum, é gaslighting jurídico. E esse gaslighting também pode ser social, que é quando o sujeito se queixa e o médico não dá bola e depois o sujeito morre. Ou a gente leva nossas queixas aqui, as nossas reivindicações, entendeu? E as pessoas dizem, esses caras aí, pode deixar falar à vontade. Assim tem um pouco essa questão quando a gente fala das cotas, quando a gente reclama de que as leis não são cumpridas, no fundo, também as pessoas, a gente reclama para o judiciário dos prazos, a gente reclama do decisionismo, porque hoje o judiciário é um lugar, lamentavelmente, que você não tem previsibilidade, você corre sozinho e chega em segundo lugar. Entende? E aí, se você reclama, assim, sempre tem essas pessoas que ficam reclamando porque o negócio mesmo é tocar para frente. É como o paciente que sofre de gaslighting, né? Que é aquilo que o médico, você se queixa que está com depressão e o cara diz, não, isso é uma bobagem, e você resolve de outro jeito e depois o sujeito tem um problema. Então, no fundo, essa problemática brasileira, desses detalhes fundamentais para a democracia, como representatividade, accountability, criteriologia, prestação de contas, tudo isso são fundamentais. Agora, se ela é encarada sempre como algo, estão aí falando de novo todos os dias e isso banaliza, aí nós temos, de fato, um problema de segundo nível. Nós temos que criar um discurso para reclamar de um discurso do qual nós não somos ouvidos. Muito bem, eu agradeço o debate até aqui agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. O Lênio vai fazer agora uma pergunta para o Vinícius Poit, que vai ter 1 minuto para a sua resposta. Bom, a pergunta, pelo que eu sinto, é em cima do tema que nós falamos, né? E a minha pergunta, Vinícius, é a seguinte. Nós passamos por um problema e veja como as coisas estão ligadas. Eu sou um crítico do ativismo judicial, embora admita judicialização nos momentos oportunos. O mundo todo judicializa a política nos momentos oportunos. O Brasil mesmo judicializou a questão da saúde pública na pandemia, foi muito importante. Agora, o ativismo é problemático. O próprio Supremo Tribunal, e vamos falar de partidos políticos, foi responsável por derrubar aquela lei da barreira que acabou criando essa multiplicidade de partidos. Eu quero saber a sua opinião
sobre o problema do presidencialismo nosso, que acabou cada vez mais virando um presidencialismo de conchavos, coalizão, etc., em face de um número de partidos políticos que é compatível esse número de partidos políticos com um presidencialismo que é um sistema muito especial, que depende de muito carinho democrático para que ele não vire um instrumento que funciona ao seu contrário. O presidente acaba refém do parlamento e o presidencialismo tem no presidente, paradoxalmente, o grande poder. Lênio, eu acredito que o presidencialismo de coalizão ou de conchavos está falido. Não adianta, isso não vai funcionar no Brasil. A gente precisa começar a pensar em migrar para um outro sistema. Na Câmara eu discutia com o deputado Samuel Moreira, Vanderlei Macris, até com o Arthur Lira, um projeto de lei que começava a caminhar para um parlamentarismo no país, que é algo que outros países já fizeram, já modernizaram. Porque o presidente que cai aqui no cargo, gente, eu não vou dizer que ele é forçado a negociar. Tem uns que gostam mais de negociar e viram refém do centrão. Mas o presidente tem dificuldade para ter governabilidade. E aí a gente precisaria de um presidente que, por exemplo, não está interessado na reeleição, que aliás eu sou contra o Instituto da Reeleição, para enfrentar a impopularidade causada porque ele não vai ceder, sabe, ao sequestro que o Centrão faz nele. Não vou ceder. Aí o Centrão vai travar os projetos, vai prejudicar a população, mas o presidente vai ser firme. Sim. Não pode ser mole negociando com o Centrão. Agora o Poit faz uma pergunta para o Lênio. Lênio, coisa rápida assim, agora como professor, estudioso, cidadão, qual que é a sua opinião? O que fazer com esses políticos? Métodos republicanos, obviamente. O que fazer com esses políticos que vão anistiar? Se Deus quiser, a gente não passa, mas se passar, os que votarem a favor de anistiar uma prestação de contas possivelmente fraudulenta, cheia de problemas, com o dinheiro público. Pois é. Assim como no judiciário não existe crime de hermenêutica, isso desde 1893, por mais errado que esteja o juiz, não dá para processar ele porque ele errou a sua decisão, dá para reformá-la. A não ser que seja comprado e tal, essas coisas assim, corrupção. No parlamento também não tem o crime do voto. Agora, esta anistia, se for dada, aí vem de novo, e aí vem a queixa. Isso vai dar outro problema, porque o Supremo tem que ser chamado e o Supremo terá que dizer que é inconstitucional. Se ele diz que sim, as pessoas dirão, que bom que o Supremo disse. Se ele disser que não, enfim, se ele concordar com a anistia, as pessoas dirão, olha aí o Supremo aconchavado. Veja como é difícil ser do Supremo Tribunal nesses momentos em que situações são criadas que você podia dormir sem elas.